Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Santos. Nós vamos iniciar agora a nossa quarta aula de aspectos históricos e geográficos da cidade de Santos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Joana Fernandes, sou historiadora, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e estamos aqui com essa playlist completa de aulas com todos os aspectos históricos e geográficos que vão estar sendo abordados aí na sua prova, tá bom? Só lembrando a vocês, nós estamos com o nosso material aí para esse concurso de Santos, 82 questões comentadas com os aspectos históricos e geográficos de Santos por apenas R$10. Esse material está elaborado todo embasado no link que a IBAN disponibilizou no edital, que seria o link da onde ela iria extrair as questões. Então, eu fui lá nesse link e eu, desse link, extraí ali possíveis, 82 questões em cima desse material e todas elas comentadas para te ajudar no seu estudo, tá? Temos também o nosso simuladão aí com 66 questões comentadas para o pessoal que vai fazer guarda, o cargo de guarda municipal, tá? Apenas R$15 e 50 questões comentadas de português da IBAN por apenas R$10 também aí que se abrange para todos os cargos, tá? O link do PagSeguro, se você quiser pagar com boleto ou cartão de crédito, está na descrição do vídeo. Nós temos aí disponível as contas bancárias se você quiser fazer um depósito ou uma transferência diretamente. Qualquer dúvida, o Zap da nossa central de vendas também está na descrição do vídeo para você poder entrar em contato e tirar qualquer dúvida sobre o nosso material, tá bom? História de Santos, parte 4. Gente, aí na tela também temos os nossos contatos, tá? O nosso Instagram, @JoanaFazHistória, o nosso e-mail aí do Expresso Concurso, 2019@gmail.com e a nossa página no Face, Expresso Concurso, para você poder estar curtindo lá e nos acompanhando, tá bom? História de Santos, parte 4, vamos lá novamente, Agora a gente vai falar de um tema um pouco mais delicado da história de Santos. Não é um tema difícil, mas se você não tiver uma base legal de história do Brasil, talvez em alguns momentos você possa ficar um pouco confuso. Então, o que eu te recomendo é que você preste bastante atenção, redobre a sua atenção e qualquer duvidazinha, tente voltar, ver se de repente te escapuliu alguma coisa. Se não, você bota aqui nos comentários a sua dúvida e eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar sobre a escravização dos indígenas, tá? Porque o Brasil ele teve um período longo de escravidão do negro, do africano. Mas lá no iniciozinho da colonização, a escravidão aqui era uma escravidão do índio, tá? E a gente vai ver um pouquinho como é que funcionava isso dentro dessa dinâmica aí, principalmente nessa região de São Vicente, de Santos, nesse período. Primeira informação que você tem que ter é o seguinte: quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente em 1532, ali fundou a Vila de São Vicente, e a gente tem isso como marco, início do processo de colonização do Brasil, tá? Porém, eu quero que você tenha em mente o seguinte: a ocupação do território brasileiro por portugueses não se iniciou neste momento. Quando Martim Afonso chegou aqui ao Brasil, já havia portugueses vivendo nessa região. Claro que não havia assim uma cidade, um povoado, uma questão assim, não era uma coisa organizada administrativamente, não. Mas aqui no território brasileiro já tinha alguns portugueses estabelecidos, tá? Quando Martim Afonso chegou lá em São Vicente, ali naquela região e também abrangendo uma parte do estado de São Paulo, ali já havia alguns portugueses, ou eles vinham em algumas expedições exploratórias e decidiam ficar por aqui, gostavam da terra e se afeiçoavam a alguns índios e acabavam ficando.
né? Ou eles estavam aqui realmente em busca de riquezas e decidiam explorar a região e ficar por um tempo. Então, alguns portugueses já estavam estabelecidos aqui, tá? E já acontecia a comercialização de escravos indígenas na região por esses portugueses, tá? Vou falar de dois que tem muito a ver com essa região de Santos, o Antônio Rodrigues e o João Ramalho. Eles chegaram a essa região por volta de 1515, mais ou menos. Não chegaram juntos, mas estavam aqui mais ou menos no mesmo período, tá? E o Antônio Rodrigues ficou mais nessa região mesmo, onde hoje é São Vicente, Santos. E olha que legal, essa região era chamada pelos índios de Guaió, tá? Guaió. Guaió é um dos nomes que já foi dado a essa região onde hoje é Santos. No final da minha playlist, eu vou colocar uma aulinha especial só para falar dos nomes que essa região já teve, porque a Ivan ela gosta de nomes, tá? Mas isso aí a gente vai fazer um pouquinho lá na frente. O Antônio Rodrigues e o João Ramalho, o Antônio Rodrigues mais ali, o João Ramalho mais na região de Piratininga. Eles, inclusive, se casaram com filhas dos chefes das aldeias, tá? E começaram a ter um certo controle sobre algumas tribos indígenas. E os índios, naquela época, eles guerreavam entre si, tá? Não pense que índios do Brasil, como tudo uma coisa só. Não, eles falavam línguas diferentes, eles tinham culturas diferentes. E eles nem todos se bicavam, eles brigavam, eles guerreavam entre si. E quando uma tribo vencia a outra tribo na guerra, ela ganhava o direito de escravizar essa outra tribo. Então já havia escravidão entre os próprios indígenas. Isso era uma prática comum. Assim como você vai estudar lá a história antiga, você vai ver que na antiguidade a escravidão era por guerra. Se um povo vencia outro povo na guerra, ele escraviza, né? Então a mesma coisa acontecia aqui na região. O Antônio Rodrigues e o João Ramalho, com a sua perspicácia portuguesa, né? Com a sua esperteza, né, em relação ao comércio que poderia estar envolvido ali, eles passaram a pegar esses índios que as suas tribos dominavam e a comercializar. Comercializavam entre eles, comercializavam inclusive exportando, né, para a Europa, para algumas outras regiões onde havia necessidade de mão de obra e se utilizava da mão de obra escrava indígena, tá bom? Então, assim, já havia aqui no Brasil, ali na região de Santos, a escravidão indígena antes mesmo da fundação da Vila de São Vicente, do povoado do Embu-Guaçu e depois Vila de Santos, tá? A luta, né, dos tupinambás contra os tupiniquins contra carijós e tupinambás era um conflito muito presente nessa região, fornecia grande leva de índios comercializados em São Vicente. Os caras deitavam enrolada em cima da briga dessas tribos entre si, tá bom? Aí para você uma imagem do João Ramalho, seria uma pintura, tá? Feita sobre como seria essa figura. Também é uma outra pintura também que retrata esse contato do João Ramalho com os indígenas, principalmente ali em Piratininga, tá bom? Vamos lá? Vamos agora para um próximo momento da história, tá? Que é a chegada dos espanhóis na Montanha do Prata. Em certo momento, os espanhóis eles vão achar o ouro, enfim. Isso vai acabar desanimando um pouco os portugueses de encontrar ouro no Brasil. Eles já tinham feito algumas expedições. Se você não assistiu a nossa última aula sobre os bandeirantes, né? A gente fala justamente sobre essa expectativa do ouro que não se concluiu nos primeiros anos de colonização, tá? E o que vão fazer? Já que eles não estavam encontrando ouro, eles vão se dedicar ao cultivo da cana-de-açúcar e o apresamento e tráfico indígena. Essas duas atividades começam a ser essenciais na economia dessa região, tá? Isso começa a ser o maior foco de atividade da região. A gente vai ter os engenhos de açúcar, que eu vou tratar na nossa próxima aula, e o aprisionamento e o tráfico indígena, tá? As bandeiras, né, passam a ter como finalidade principal o aprisionamento de indígena. Na última aula a gente falou das bandeiras, que no primeiro momento eles queriam encontrar ouro, e no segundo momento eles começam a ter como principal finalidade
captura, aprisionamento e comercialização de índios com fins de escravidão, tá? Tem uma imagem do que seria um conflito aí entre os portugueses e os indígenas nas matas aí do Brasil, tá? Gente, vamos lá. Em 1570, essa escravidão, a escravização de índios, ela é proibida pela coroa portuguesa. A Igreja Católica começa, desde 1534, a Igreja Católica determina que isso é uma prática condenada, que é uma prática que não deveria acontecer, porque a finalidade da Igreja Católica para o índio é catequização, é convertê-los ao cristianismo, enquanto isso a coroa portuguesa ainda é conivente, né, com a escravização dos índios. E em 1570, a gente sabe que a Igreja Católica tinha uma força muito grande no governo, né, português, no reinado dos portugueses, e acaba que a coroa portuguesa sucumbe ao desejo da Igreja e proíbe a escravização de índios. Porém, olha que interessante, a coroa deixa uma exceção. A exceção se chama Guerra Justa. E aí que entra o bendito do jeitinho brasileiro, tá? O que seria essa guerra justa? A guerra justa seria se um índio, se uma tribo atacar um português ou atacar um povoado português, esse povoado passa a ter o direito, né? Essas pessoas passam a ter o direito de escravizar esse índio que o atacou, tá? Então, assim, eu não posso capturar, eu não posso escravizar índio. Mas, se algum índio me atacar, eu passo a ter o direito de subjugá-lo e de escravizá-lo. Isso se chamava guerra justa. E, gente, para os portugueses, provocar os índios para justificar a escravidão era muito fácil. O que eles faziam? Eles iam lá, provocavam aquela tribo, criavam situações para irritar aqueles índios, para tirar aqueles índios, fazer aqueles índios atacarem eles, e assim eles iam lá e escravizavam e se estabeleciam ali e continuaram escravizando o índio dessa forma. Esse índio me atacou, por isso que eu estou escravizando. E isso meio que é aquele jeitinho, né, brasileiro que desde lá, dessa época da colonização, já era utilizado na escravização dos índios, tá? E no século XVII, gente, a posse de índios escravizados tornou-se sinal de riqueza e poder. Você vê que no século XVI é proibido, mas no século XVII, ao invés dessa atividade desaparecer, pelo contrário, essa atividade passa a ser assim, sinal de riqueza, de poder, de posse. Quanto mais escravos alguém tivesse, mais poderoso, influente essa pessoa era. Tá? A extinção da escravidão dos índios, só para vocês terem uma ideia, só ocorreu realmente no século XVIII, através do Marquês de Pombal, onde ele para com tudo e fala, não tem guerra justa, não tem nada dessas coisas, né? Não pode, sob nenhuma hipótese, ponto final. E aí meio que dá uma estrancada nessa prática portuguesa, tá? Vamos uma questão de fixação. O conflito entre indígenas facilitou e forneceu grande leva de escravos aos portugueses. Entre as tribos que guerreavam estavam, 2 pontos, bem bom essa questão. Marca aí quais são as tribos que conflitavam nessa região de Santos e que facilitavam a escravização desses índios. Vamos lá? Vamos à opção correta. A opção é letra B de bola. Tupiniquins contra Tupinambás e Carijós, tá? Os Tupiniquins, eles eram mais amigos dos portugueses. Os Tupinambás e os Carijós, não. Então, eles meio que conflituavam ali, tá? Isso facilitava muito a escravização desses índios, tá bom? Vamos lá rapidinho aqui o nosso material, 82 questões comentadas, de aspectos históricos e geográficos de Santos, R$10. O nosso simuladão para guarda municipal por apenas R$15, todas as questões comentadas. E 50 questões comentadas de português da banca IBAN. O link está no PagSeguro, está na descrição do vídeo. Também temos aí as contas bancárias. E qualquer dúvida, procure no nosso Zap, que também está no link, tá bom? Na descrição do vídeo, beleza, gente? Não se esqueça aí de curtir o nosso canal, de se inscrever aí, de ativar o sininho,
para ser notificado nas nossas próximas aulas. Nós vamos estar lançando ainda esse mês uma sequência de aulas com os aspectos históricos e geográficos de Santos, beleza? Gente, muito obrigada, fica com Deus e estuda que a vida muda.